Quem é de Minas sabe que a felicidade vive aqui. Um café cultivado por nossa gente, um pão de queijo que tem o calor do povo mineiro. Quem vem de lá pode até tentar, mas fazer do nosso jeito é para poucos. Na saúde também é assim. Todo mineiro sabe que aqui tem Unimed, com os melhores médicos, a rede hospitalar mais completa, atendimento de urgência e emergência em todo o Brasil. Isso sim é confiança para toda a vida. Unimed. Você vai assistir agora TV ADFIP. Oferecimento Unimed. Sejam bem-vindos à TV ADFIP. Hoje nós vamos contar a história de 3 mulheres que revolucionaram a ADFIP, a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Tudo começou quando Ana Paula, Keila e Silvana queriam dar um tratamento digno aos seus filhos. Só que na época a ADFIP funcionava no município como uma entidade assistencialista. Falar na história de como eu cheguei até a ADFIP, eu vou ter que voltar alguns anos atrás e falar um pouquinho da gestação do meu segundo filho, do desejo de ser mãe e do Caio, teu irmãozinho. Então acompanhei toda a gravidez, foi uma gravidez que transcorreu normalmente, fazendo ultrassom todos os meses. Quando eu completei 8 semanas, eu não me senti muito bem. Então, no dia 19 de janeiro de 2003, eu fui internada com muita dor mesmo, já com 36 semanas de gravidez. E aí eu fiquei internada uns 3 dias, saí na quarta de manhã. À noite eu senti uma dor como se estivesse rompendo alguma coisa e, infelizmente, às 2 da manhã eu estava com hemorragia. Então, cheguei no hospital na madrugada do dia 23 de janeiro, já com a criança, já com o neném com parada, não escutava mais o coraçãozinho dele. E aí, então, foi feito o parto correndo. E aí, logo em seguida, um diagnóstico, porque o médico me falou que ele não sobreviveria às 24 horas. E aí começou toda essa luta, então, em prol da pessoa com deficiência. A partir dessas dificuldades de buscar um tratamento que fosse digno mesmo para as crianças e correndo de um consultório para outra, em busca da solução, o que fazer com tudo aquilo. Que aqui não tinha mesmo, né? Os médicos, ortopedista especializado, neurologista especializado, então era uma parte que aqui não tinha. E aí eu fui encaminhada para São Paulo na CD. E aí lá você começa a ver que o seu problema não é tão grande, tem coisas maiores, né? Você começa a perceber isso. Só que era uma coisa muito difícil, sabe? Porque a gente saía daqui meia-noite, pegava ônibus, saía daqui, ficava na estrada. Aí você chegava lá em São Paulo, você fazia uma consulta de 40 minutos no máximo, e esperava até 6, 7 horas da noite por outros pacientes que também estavam lá para consultas, mas não só na CD, no Boldrini, né, em outros lugares, tratamento de câncer. A gente chegava aqui quase 1h da manhã. As crianças com problemas respiratórios, você imagina o que era estar em São Paulo para criança com problema respiratório e voltar uma viagem tão longa, tão difícil. Muitas vezes eles tinham que internar, se não internava no dia, passava poucos dias, tinha pneumonia, tinha uma bronquite. Você imagina uma criança que usa sonda, não senta, não fica sentado sozinha. Você tem que carregar cadeira, você tem que sair de casa com uma mudança. Você tem que carregar tudo. Você tem que levar leite, você tem que levar remédio, você tem que levar a cadeira de roda, você tem que levar troca, você não sabe o que vai acontecer. Aí, no começo, antes da gente ir de ambulância, a gente ia de van ou ia de ônibus. Aí tinha que levar no colo. A gente levava eles no colo.
Então não era confortável para eles, né? Aí você vai dar uma alimentação, você tem que com a criança no colo, você tem que preparar aquela alimentação. Vinha pronto, mas você tem que pôr no frasco, porque você dava que nem fosse um soro. Você tinha que colocar no equipo, tinha que adaptar na sonda, tinha vezes que a gente ficava com a mão segurando, assim, porque não tinha onde você pendurar. E às vezes você tinha que trocar no colo. Porque o médico que atendeu ele falou que ele não ia sobreviver, que ele ia vegetar para o resto da vida. E que era para a gente ter uma vida normal, como se isso fosse possível. Então todo esse momento de acolhida, início nós não tivemos. E aí ele nasceu muito pequenininho. E aí começou essas buscas de o que ele tinha, qual era o diagnóstico. E foi muito bacana que, da mesma forma que eu tive profissionais quiseram fazer de tudo para que a gente desacreditasse ou que ele seria apenas um ser que iria vegetar, teve muitos profissionais que falaram que eu não deveria rotular o meu filho, que eu deveria acreditar no potencial dele. E aí nessas lutas por consultórios, eu conheci duas mães, a Keila e a Silvana. E a gente levava eles nas mesmas terapias, ia para fono, ia para terapia ocupacional, ia para outras instituições e a gente criou um vínculo muito grande. Inclusive a gente ia junto, no carro, todo mundo junto. E aí o tempo que eles ficavam, a gente conversava muito, às vezes fazia uma caminhada. E no meio dessas conversas, então, surgiu a ideia da gente pensar de uma forma da gente minimizar o sofrimento não só para os nossos filhos, mas para todos os outros filhos. Porque a gente, além de fazer o tratamento em consultórios médicos, em clínicas de reabilitação separado aqui, a gente já levava os nossos filhos em São Paulo na ACD também. Então, vendo todo como funcionava o tratamento multidisciplinar lá, a gente teve uma ideia então de criar um centro de reabilitação em Poços de Caldas, porque até então não existia. E aí, como que a gente ia fazer isso? Aí a gente começou a criar a ideia do abaixo-assinado. Ela veio dentro de uma apresentação, a psicóloga que a gente conhecia em comum nos convidou para participar de uma aula dela na PUC, na psicologia. E aí a gente começou a contar como que eram essas viagens, que as nossas crianças chegavam, tinham que internar. Às vezes a gente ficava 1 hora de terapia, mas ficava quase 24 horas em viagem, porque é no transporte público. E aí então uma das alunas falaram assim, mas por que vocês não mobilizam a cidade? Aí a gente começou então, mas como que a gente ia mobilizar? Aí a ideia foi o abaixo-assinado. E aí eu saí com uma lista de casa em casa, eu, a minha filha e meu marido. Escutamos muito sim, muito não. Muito se eu tiver um filho deficiente, minha mãe olha. Porque eu toda a vida eu gostei de voluntário. Se eu não tivesse doente, eu seria voluntária também. E aí começou no abaixo-assinado, eu, a Keila, a Silvana e uma tia minha, a tia Ofélia. Eram nós 4. E à medida que a gente ia colhendo as assinaturas, e assim, eu me recordo hoje, e é muito emocionante, as pessoas foram se sensibilizando. Então, cada lugar que a gente batia na porta, a pessoa falava, deixa 5 folhas que eu colho assinatura, semana que vem você pega. Aí ia no outro lugar, deixa 10, o pessoal, os alunos da psicologia também, não, deixa que a gente também vai ajudar. E isso despertou interesse na imprensa, porque a imprensa queria entender quem eram aquelas mães, por que aquelas mães estavam fazendo na rua, colhendo uma assinatura. E aí eu falo que foi um encontro assim, divino, porque a imprensa nos apoiou e nos ajudou a crescer e pegar uma repercussão tão grande que em 2 meses a gente conseguiu colher 27 mil assinaturas, mais ou menos 27 mil assinaturas. Pronto, a gente estava com essas assinaturas na mão, a gente precisava então encontrar algum lugar. E foi a minha tia Ofélia que foi a porta de entrada para a DEFIP, porque a DEFIP era na Vila Cruz, ela morava na Vila Cruz, e aí ela foi pegar a assinatura. Na Rua Assis também saiu eu, a Keila e a Ana Paula. Escutamos muita coisa ruim, muita coisa boa, mas muita coisa ruim também. Nesta época, a DEFIP já existia e atuava como uma entidade assistencialista e não tinha condições de oferecer aos pacientes toda a estrutura que eles necessitavam. Período que Ana Paula Tranche conheceu seu Vladimir e ali nascia uma grande amizade e uma união, forças para lutar e garantir o direito da pessoa com deficiência. Quando ela chegou lá, ela conheceu o seu Vladimir, que era o presidente da DEFIP. E aí ele ouviu a história e falou, pede para essas mães virem conversar comigo. E aí então nós fomos conversar com o seu Vladimir. E aí ele já nos fez o convite para estar dentro da instituição.
A ADEFIP já existia na cidade, já há quase 17 anos na época, e aí eles faziam um trabalho muito voltado para a pessoa, para o deficiente adulto. E nós, mães, queríamos um projeto de reabilitação clínica voltada para a criança. E nós fizemos o projeto do Centro de Reabilitação, embasado teoricamente pela Ana Mara, que é terapeuta ocupacional, e a Flávia, que é fonoaudióloga. E aí a gente já chegou na ADEFIP com os abaixo-assinados e o projeto do Centro de Reabilitação. E seu Vlad falou assim: Ana, por que vocês não unem forças com a gente? E eu achei aquilo muito bacana, porque na verdade nós não precisávamos montar uma associação, uma instituição, a gente precisava unir forças. E se lá já existia uma associação voltada para a pessoa com deficiência, por que não unir forças? Então a ADEFIP abraçou esse sonho de mães e concretizou a criação do Centro de Reabilitação Multidisciplinar da ADEFIP, que foi o primeiro centro. O projeto da ADEFIPinha foi escrito e nele contendo tudo o que poderia ter para se tornar um centro de reabilitação multidisciplinar na cidade. É com muita alegria e muita honra que eu digo que eu fui uma das primeiras terapeutas da ADEFIP, onde ela era ainda só o começo mesmo, sabe? Não era um local adequado, era lá na Vila Cruz, uma salinha pequena, e o espaço, assim, se a gente olhasse aos olhos naturais, parecia que não era muito promissor, mas ali, além desse espaço pequeno, que não era muito adequado, tinha muitas sonhadoras. E a gente acreditava que a gente dando o nosso melhor, aquela instituição ia crescer, mas nunca a gente tinha ideia de pensar aonde ela chegou, o que a ADEFIP ia alcançar. E no primeiro dia do meu trabalho lá na ADEFIP, eu me lembro que eu ia trabalhar sempre de bicicleta e eu precisava levar meu material. E aí eu pedi para um amigo meu, que é o Renato, ele me levou todo o meu material lá e me deu carona porque ele tinha carro. E o que a gente espera, né, de um fisioterapeuta? Que ele chegue com uma bola, com alguns materiais tipo rolo, faixas. E eu cheguei lá com tambor, teclado, violão, e era o meu material para fazer fisioterapia. E muito engraçado que existia o presidente da ADEFIP, que era o Sr. Vlad, que é um senhor que é assim, a calma em pessoa. Ele era muito tranquilo. E ele ficava de cabelo em pé com o barulho que eu fazia dos instrumentos musicais durante as sessões. É porque era tudo muito coladinho, era muito pequeno, e aí eu acho que ali eu já comecei a colaborar para a gente perceber que o nosso espaço estava sendo pequeno para o que a ADEFIP já era naquele início. Eu lembro de uma vez que a gente pintou a ADEFIP, era para pintar a ADEFIP, e aí eu gostava de fazer às vezes até as minhas próprias camisetas de tie-dye, eu gostava dessas coisas, eu falei assim: vamos pintar então com a buchinha de azul, que aí vai ficar parecendo o céu. E assim a gente fez, pegou a buchinha e foi pingando na ADEFIP inteira, né, lá na sala. Ficou lindo, ficou parecendo o céu mesmo. Só que a fiscalização não permitiu. Na hora que viu aquele céu, falou que tinha que pintar tudo de branco. Então a nossa pintura não durou muito tempo, mas ficou bonito. Ana Paula Tranche, uma mulher determinada que conseguiu revolucionar toda esta história. Foi a primeira presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Eu nunca pensei que eu fosse precisar, mas eu estou precisando, estou sendo muito bem servida. Graças a Deus, sou muito querida e gosto de todo mundo lá. Olá pessoal, meu nome é Alan, estou junto com o tio Bruno, o Brian, que teve uma ideia super legal para fazer uma pipoca verde, que segundo ele é isso que dá poder pro Hulk. Que pula, 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 pula igual pipoca. 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 Pula, que pula, 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 pula igual pipoca. Pula, pula, pula igual pipoca. Pula, pula, pula igual pipoca. O Marcos Vinícius também ajudou a gente. O Marcos Emanuel também está junto com a gente nessa atividade divertida. E o Rafael também estava junto conosco durante a atividade. Agora os meninos vão mostrar como que essa pipoca é saborosa. Que gostoso!
Vem comer com a gente. Com essa pandemia, a DEFIP tem feito de tudo para arrecadar recursos para manter a instituição. O nosso próximo evento será o Drive-Thru com guloseimas juninas, que será no dia 3 de julho, das 2 até às 7 horas da noite. Esta ação será realizada juntamente com os colaboradores da Unimed, Dia de Cooperar. Kit será retirado na rua Gilberto Wins Alfaia, sem número, no valor de R$ 25,00, estará colaborando para a manutenção da instituição. Para mais informações, entre em contato conosco pelos telefones 35 3697 3100 ou pelo 988 71 1808. Contamos com a participação de vocês. E a DEFIP está nas redes sociais. Acompanhe o nosso trabalho, conheça os nossos profissionais. Estamos no Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn e também tem o nosso site que está de cara nova, adefip.org.br. Hoje, no nosso Centro de Reabilitação Clínica, atendemos mais de 265 atendidos. Isso totaliza mais de 5.000 atendimentos gratuitos. Então, quando a DEFIP ligar, diga sim. No próximo programa, nós vamos contar a história da Keila, a mãe do Alê. E eu tenho certeza que você vai se emocionar. Até a próxima! Você assistiu TV DEFIP, oferecimento Unimed. Quem é de Minas sabe que a felicidade vive aqui. Um café cultivado por nossa gente, um pão de queijo que tem o calor do povo mineiro. Quem vem de lá pode até tentar, mas fazer do nosso jeito é para poucos. Na saúde também é assim. Todo mineiro sabe que aqui tem Unimed, com os melhores médicos, a rede hospitalar mais completa, atendimento de urgência e emergência em todo o Brasil. Isso sim é confiança para toda a vida. Unimed.